Olá, sexto ano, vamos ver operações com números decimais. Então, aqui eu fiz essas retas para demonstrar para vocês uma representação desses números decimais exatos na reta numérica. Ou seja, gente, aqui nós estamos vendo números de 0 a 10, como nós já conhecemos. Mas é bom que fique claro para vocês que, por exemplo, entre o 6 e o 7, há vários outros números, tá? Nós falamos sempre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas entre o 6 e o 7, nós temos aí o 6,1, o 6,2, o 6,3, né? E assim sucessivamente até chegar ao 7, tá? E entre também, ó, o 6,5, por exemplo, e o 6,6, há também vários outros números decimais, tá bom? Nós temos aí o 6,51, 6,52, né? E, enfim, entre eles sempre haverá, assim, um número mais quebradinho, né? Então, aqui a gente está vendo que para representar os números decimais nessa reta, adotamos esses procedimentos, representamos os números inteiros, dividindo a unidade em 10 partes iguais, que vocês estão vendo aqui, obtemos os décimos e poderemos representar os números com uma ordem decimal, tá bom, gente? Se dividirmos cada décimo em 10 partes iguais, ficam assinalados os centésimos, como podemos ver na figura, tá? Representamos assim os números com duas ordens decimais. Adotando esse processo, podemos representar os diferentes números decimais exatos. Então, é só para vocês verem que entre esses números que a gente costuma falar, 6, 7, há vários outros números que são chamados aí os nossos números decimais, tá bom? Vamos ver aqui uma comparação de decimais. Às vezes a gente se confunde na hora de saber qual é o número maior decimal, né? Por exemplo, quando a gente vê partes inteiras assim, ó, né, diferentes, dá para comparar, dá para saber qual é o maior, né? Vamos ver aqui, a comparação de números decimais é muito simples, né? Às vezes, podemos considerar dois casos. Esse primeiro caso é o mais simples, né? Quando as partes inteiras forem diferentes. Essa parte inteira aqui é o antes da vírgula, tá, gente? Essa parte inteira aqui. Quando forem diferentes, o maior número será o decimal que estiver a maior parte inteira. Então, de 15 aqui e 12, o maior é o 15, tá? A gente nem precisa olhar para essa partezinha aqui, ó, decimal, tá? Entre 15,8 e 12,75, nós sabemos que o 15 é maior. Então, a gente olha logo para a parte maior. Mas quando eles forem iguais, o que a gente faz? Quando essas partes inteiras forem iguais, o maior número será o decimal que apresentar o maior número na casa dos decimais. Então, a gente tem que olhar para os decimais, gente. Por exemplo, qual deles é o maior? 0,3 ou 0,295? Não vão se confundir. Olhem para cá. Igualando as casas decimais. Gente, como é que a gente iguala a casa decimal? Acrescentando zero, tá? Se aqui depois do 2 tem mais dois números, depois do 3 a gente vai colocar dois zeros. E aí a gente pode comparar. Então, comparando 0,300 com 0,295, é claro que o 0,300 é o maior. Então, desse aqui e esse, gente, o maior é o 0,3, tá bom? Sempre vocês coloquem os zeros aí para poder comparar, tá? 0,3 é maior, tá? Porque esse aqui ainda vai chegar perto de 0,3, ele não é 0,3 ainda, tá? É um número decimal aproximado de 0,3, então esse aqui é o maior, tá bom? Não é porque ele tem só um númerozinho aqui que ele vai ser o menor. Temos que prestar atenção. Então, podemos igualar as casas decimais acrescentando os zeros. Depois é que comparamos os números. Para comparar os números, a gente deve colocar o sinal de igualdade ou maior que e menor que, tá bom? Vamos ver aqui, gente, adição e subtração de decimais, tá bom? A gente tá vendo aqui só para representar, só para a gente somar, tá? Esse perímetro aqui, esse quadrilátero, vamos somar esse perímetro. Como é que a gente soma tudo isso, já que os números aqui são decimais? Vamos calcular o perímetro somando as medidas dadas em centímetros, tá aqui, né? Então, gente, ó, tem duas formas de fazer isso. A gente transforma em fração, vocês já sabem transformar decimal em fração. Por exemplo, 3,15. Você pega o 315 e divide por 100. Por quê?
Porque tem duas casas decimais depois, ó, do 3, ó. Duas casas decimais, 2 zeros, tá bom? Aqui, 385, duas casas decimais, 2 zeros também. 2,4, 24, dividido por 10, porque só tem uma casinha decimal depois. Só um zero, então. E aqui tem 3 casas decimais depois da vírgula, então aqui eu coloco 3 zeros, né? 5, 1008, 3 zeros. Então, somando tudo isso, gente, eu pego, ó, todos esses números acima aqui, ó, eu somo tudo, divido por 1000 e aí vai dar esse valor aqui. Mas existe aí uma forma mais simples, que é você fazer, ó, a soma normalmente como você faz com os números normais, com os números naturais, tá bom? Vocês pegam, ó, todos esses numerozinhos aqui e coloquem assim para somar direitinho. Tem um porém, gente. Vocês não podem, por exemplo, colocar 3,15, tá? Por exemplo, vocês não podem deixar que essa vírgula fique bagunçada. Tem que ser vírgula debaixo de vírgula, tá bom? 3,15, 3,85. Esses zerinhos aqui, gente, foi só para igualar, ó, com o 2,4. 2,4 ele colocou 2 zeros depois, para quê? Para poder igualar todo mundo bonitinho e colocar as vírgulas debaixo de vírgula, todas certinhas. Para daí você somar tudo, vírgula debaixo de vírgula, e assim você termina a soma, tá bom? Então, prestem atenção, aqui, ó, igualar casas decimais, tá? Então, aí você vai somar direitinho todo mundo, tá bom? Então, aqui, gente, a gente vai ver multiplicação de números decimais, tá? Por exemplo, multiplicação por 10, por 100, por 1000. O que a gente faz, gente, quando é multiplicação? Nós temos uma regrinha. A gente faz o quê? Para multiplicar um número decimal por 10, 100 ou 1000, basta deslocar a vírgula 1, 2, 3 posições para a direita. Então, a gente vai mexer só com a vírgula, tá bom? Quando a gente multiplicar por 10, 100 ou 1000, a gente não vai inventar números, procurar números diferentes, não. A gente vai colocar os mesmos números, só que o que vai se mover é a vírgula. Por exemplo, essa vírgula aqui se moveu uma casa decimal para a direita. Então, a vírgula estava aqui, ela veio para cá, ó. Aí ficou 13,49. Quantas vezes agora a vírgula vai andar, já que é multiplicado por 100 aqui? 2 vezes. 1, 2. Então, ficou bem aqui, ó, depois do 4, tá bom? E nessa aqui, quantas vezes a vírgula vai andar para a direita? 3 vezes, tá? Então, vamos contar. 1, 2, 3. Então, tem uma vírgula bem aqui depois do 9. Então, gente, quando termina um número, eu não posso colocar vírgula aqui depois do 9. Eu tenho que colocar o número normal, tá? 1349, porque já que finalizou bem aqui a vírgula, eu não tenho por que colocar zero para lá, para cá, não. Eu coloco simplesmente o número, tá bom, gente? Vejam direitinho essas regrinhas aí, tá bom? Então, lembrando, multiplicação, desloco a vírgula para a direita, porque daqui a pouco vocês vão ver divisão que desloca a vírgula para a esquerda, para lá, tá bom? Já já a gente vai ver. Vamos ver logo essa regrinha aqui de multiplicação, também assim no formato que a gente sempre faz, multiplicação, né? Só que a atenção é com a vírgula, né? Onde é que eu vou colocar a vírgula? Então, eu resolvo tudo do jeito que eu resolvo as minhas multiplicações normais. E aí, eu vou contar só onde é que eu vou colocar a vírgula. Por exemplo, se eu tenho 3 casas decimais aqui e 3 casas decimais aqui, 3 mais 3, 6. Então, eu vou deslocar aqui 6 casas decimais, tá bom? Contando sempre daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula fica bem aqui, tá bom, gente? É simples. Eu resolvo tudo direitinho e aí, no final, eu decido onde eu coloco a vírgula. Aqui, 2 casas decimais e aqui 1. Então, são 4. 1, 2, 3. Opa! O que aconteceu aqui? Eu começo a contar daqui 1, 2, 3, 4 casas decimais. Tá bom, gente? Ó, aliás, aqui, ó, são 2 casas decimais, tá? Tem um erro aqui, por isso que eu tava achando estranho. Aqui são 2 casas decimais e aqui, com essa, 3. 2, 3, tá bom? São 3 casas decimais. Eu começo a contar daqui, ó. 1, 2, 3 casas decimais, tá bom, gente? É simples, é só você resolver naturalmente como você resolve qualquer multiplicação e depois você decide onde é que vai colocar a vírgula, certo?
Então, se a multiplicação eu vou mover a vírgula para a direita, na divisão eu vou mover a vírgula para a esquerda, tá bom? E isso dividindo por 10 sem o 1000. Vamos ver aqui, ó. Se a divisão, vou colocar os mesmos números, os números não mudam, vou deslocar a vírgula para a esquerda aqui, ó, tá bom? Ó, para a esquerda, tá aqui, ó. Então, vamos lá. Se é dividido por 10, eu vou mover apenas uma vez para a esquerda. Então, ó, para cá, fica 13,49. Se é 100, são duas casas, tá, gente? Então, eu vou 1, 2, bem aqui depois do 1, a vírgula. Se são 3 casas, eu vou mover 3 vezes para a esquerda. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3. Então, fica bem aqui depois, ó, vamos lá. 1, 2, 3. Ficou depois do 1. Então, isso quer dizer que eu tenho que colocar um 0 aqui, ó, tá? Se ficou, quer dizer, antes do 1 aqui, eu tenho que acrescentar um 0, porque, né, senão vai ficar errado. Então, eu acrescento um 0. Por que na multiplicação lá não precisa acrescentar 0, gente? Porque 0 lá para a direita não vai ter significado algum. Mas já para a esquerda vai ter um valor, tá bom? Certo? Então, vamos aqui. Divisão de um número decimal para outro número decimal. Se eu tenho dois números decimais, gente, para dividir, fica difícil, né? Então, temos a regrinha de transformar em fração, que aí vai ficar fácil. Por exemplo, 1,4, transformando em fração, fica 14 sobre 10. Por quê, ó? Por que sobre 10? Já ensinei para vocês. Uma casinha depois da vírgula, 0, tá bom? Esse aqui fica 5, o número, né? O 5. E 100, duas casas decimais, 2 zeros, tá bom? Então, aqui, gente, são divisões de frações. Divisão de frações, vocês já aprenderam que tem uma regrinha. Você vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. O 100 vai para cima e o 5 para baixo, tá bom? Isso aqui vocês já sabem. Então, vamos lá. 14 vezes 100, 1.400. 10 vezes 5, 50. Então, dividindo 1.400 com 50 dá 28. Viu como ficou fácil? É melhor do que fazer essa divisão aqui que você não sabe nem por onde começar. Transforma todo mundo em fração, usa a regrinha lá da divisão de frações e encontra o resultado. Tá, gente? Então, essa é uma maneira muito fácil de resolver divisão de decimais. Vamos aqui, a divisão não é exata, gente. Complica um pouquinho, tá bom? Mas é fácil também de você fazer, tá bom? Por exemplo, se você divide aqui 4,6 e 2,8, tá? Você vai encontrar na calculadora vários valorezinhos assim, ó. 2 casas decimais eu tenho aqui, eu posso escolher 3 casas decimais, tenho 2 aqui depois e 4 casas decimais, e assim sucessivamente, tá bom? Vamos ver esse exemplo mais de perto, tá? 5,3 dividido por 2,7, tá, gente? Como tá tudo igualzinho, 5,3, 2,7, uma vírgula, uma casa decimal depois, tá todo mundo bonitinho, igualzinho, eu vou eliminar a vírgula, pois os números têm a mesma quantidade de casas decimais. Então, ficou 53 dividido por 27. Eu posso tirar as vírgulas, tá bom? Se tiver todo mundo igualzinho, tá? E aí, eu começo a divisão, 27 por 1 é 27, diminuindo aqui, sobra 26. Eu tenho que acrescentar um 0 aqui, porque 26 é menor do que 27, tá bom? E aí, ficou 260, 9 vezes 27, 243, diminuindo aqui dá 17. Eu tenho que sempre acrescentar um 0, gente. Para quê? À direita do resto, para poder continuar a divisão. E essa divisão aqui, gente, ela não vai ter fim. Você vai sempre colocar a vírgula no quociente. Quer dizer, nós colocamos uma vírgula aqui no quociente, ó, para continuar a divisão, né? E um 0 à direita do resto, tá? Aqui, ó, o 0 à direita do resto. Então, continuamos a acrescentar 0 à direita do resto até chegar ao número de casas decimais desejado, tá? Se você colocar esse número aqui, 53 dividido por 27, numa calculadora, vai dar um número bem grande, tá? Então, vão ensaiando aí como é que você vai fazer essas divisões que são um pouquinho mais complicadas. Tá bom, gente? Então, portanto, o quociente de 5,3 por 2,7, que é o 53 dividido por 27, né? Com a aproximação de casas decimais, é aqui, ó. Pode ser 1,96, com uma casa decimal, nós temos 1,9. Tá? Em uma divisão inexata, geralmente determinamos quantas casas decimais deve ter o quociente, porque vai ter um número enorme na calculadora.
Aí você pode escolher aqui, ó, 2 casas decimais ou uma, tá bom? E aqui nós temos uma representação decimal de uma fração ordinária. Toda fração pode ser representada por um número decimal. Gente, toda fração vira um número decimal. Essa representação pode ser uma decimal exata, quer dizer, finita, ou não exata, infinita. Então, para transformar a fração, né, uma ordinária, em um número decimal, basta encontrar o quociente indicado. Basta a gente dividir, tá bom? 8 dividido por 5. A gente começa aí dividindo, procurando o número 1, né, que dá 5, diminuindo, sobra 3, e aqui acrescento o 0, por quê? Porque 3 é menor do que 5, então eu acrescento o 0 aqui. E 30, gente, dividido por 5 é 6. 6 vezes 5, 30, para 30, nada. Então, eu consegui responder aqui, tá? Então, dá um número decimal aqui, 1,6, certo? Agora, gente, esse formato aqui, ó, a casa decimal 5 fica se repetindo infinitamente. Por exemplo, 23 dividido por 9, 9 vezes 2, 18. Para 23 sobra 5, eu coloco 0 porque o 5 é menor do que o 9. Aí 50 dividido por 9, gente, vai dar 5. 9,9, quer dizer, dividido por 5 é 45. Que sobra 5. E aí, gente, eu vou ter que colocar sempre um 5 à frente. Sempre. Que eu sempre vou, né, ter que repetir esse 5. Ele fica repetindo infinitamente. 9 vezes 5, 45. Tá? E aí, eu vou sempre repetir esse 5 aqui, né? Então, aí, gente, o quociente desse caso aqui é 1,6, parou aí, né? É exato, tá? O decimal exato é o número que obtemos a divisão de um numerador pelo denominador que não tem resto, já aqui sobrou resto, tá? E fica uma casa decimal repetindo aí várias vezes. A isso a gente tem um nome, tá, gente? É a dízima periódica. As frações que não possuem representação decimal exata são chamadas de dízima periódica ou não periódica, né? As dízimas periódicas se caracterizam pela repetição de um algarismo ou um grupo de algarismos da parte decimal. Gente, vocês já fizeram, com certeza, todo mundo já fez, uma divisão na calculadora onde deu um monte de número repetido. Aí você, meu Deus, por que que está acontecendo? Isso chama dízima periódica, né? Na dízima, o algarismo é um conjunto de algarismos que se repetem, são chamados de período. Vão obtendo aí, gente, essas informações, tá bom? Voltem o vídeo para vocês pegarem direitinho. As dízimas periódicas podem ser simples ou compostas. Dízima periódica simples é a dízima que não apresenta na sua casa decimal qualquer algarismo diferente do período. Por exemplo, gente, aqui, 7 dividido por 9. Deu aí na sua calculadora 0,77777. Isso aqui é a representação decimal, tudo bem. Qual é o período disso aqui? É aquele que se repete. Qual é o que se repete? O número 7, então ele é chamado de período, tá bom? O 7 é o período dessa dízima simples. Outros exemplos. Gente, quem é que se repete aqui? O número 6, então você coloca, ó, um tracinho em cima do 6, isso quer dizer que ele se repete e é o período, tá bom? Quem é que se repete aqui? 0,12, 12, 12, 12. Quem tá se repetindo é o 12, então você coloca um tracinho em cima do 12, tá? E a dízima periódica é simples, uma vez que o período se apresenta logo após a vírgula. Aí as compostas, gente, são diferentes das dízimas periódicas simples. Nas compostas, existem algarismos entre a vírgula e o período, por exemplo. Gente, olha esse 1 aqui, ele nem se repete nem nada. Então, aqui a gente tem uma dízima periódica composta, tá bom? Não é 13 que se repete, é só o 3, o 1 que está ali de apresentado, por exemplo, né? Então, é uma dízima periódica composta. Por que que essa daqui é composta? Porque quem está se repetindo é o 38. Esse 0, ele está aqui também de apresentado, digamos assim, para vocês entenderem, entendeu? Então, os algarismos 0 e 3, ó, não fazem parte desse período, quer dizer, 0 e 3. Só quem vai se repetir aqui é o 8, tá bom, gente? O 0 e 3 que estão de apresentar. Apenas o 8, então aí já são dízimas compostas, certo? Gente, esse assunto ele é bem complicadinho, né? Bem cheio de regrinhas. Mas eu tentei o máximo possível ensinar para vocês. E eu sei que se vocês voltarem o vídeo, prestarem bem atenção, vão acertar as questões. Nós temos a primeira questão de divisão, tem as regrinhas para fazer a divisão. Ó, esse caso aqui tem um exemplo que eu já expliquei, tá? Outra coisa, eu quero os cálculos disso aqui, tá bom, gente? Quero que vocês façam os cálculos bonitinho, como se vocês estivessem fazendo mesmo
normalmente. Aqui tem vírgula, mas vocês vão aprender com as regras, tá bom? Calcule aqui, ó, soma e subtração, vírgula debaixo de vírgula, não quero nada só resposta, quero cálculo, tá bom? Terceira questão aqui, gente, são os produtos. O que é produto? É multiplicação. Multipliquem direitinho e vejam onde vocês vão colocar a vírgula, tá? Número 4. Aqui, ó, resolvendo sua tarefa, Mariana comparou alguns números. Então, o que ele quer nessa questão? Mariana acertou todos os itens. Caso contrário, corrija. Então, gente, você vai ver se Mariana acertou ou não. Se acertou, você coloca ok. Se não, você corrige. E diz aí qual foi o erro de Mariana, tá bom? Quinta, qual é o maior e menor dos números abaixo? Você vai colocar aí. Quem é o maior desses? Quem é o menor? Quero saber, tá bom? A sexta, gente, ó, você vai classificar aqui os decimais abaixo com as siglas. Quem é decimal exato? Vocês aprenderam quem são os decimais exatos aqui? Quem é a dízima periódica simples? Vejam, voltem o vídeo para prestarem bem atenção do que eu tô falando. E a dízima periódica composta, expliquei também. Então, você vai colocar DE para decimal exato, DPS para dízima periódica simples e DPC para dízima periódica composta em cada uma dessas questões aqui, tá bom? E a sétima, gente, vocês vão escrever os seguintes números em forma decrescente, ou seja, do maior para o menor. Letra A, quem é o maior? Tá? Quem é o menor? Aí vai, né? De forma decrescente, tá? Essa aqui é a hora da nossa atividade. Tem até um íconezinho do WhatsApp aqui, né? Que agora a gente tá se comunicando através do WhatsApp, tá, gente? Qualquer coisa, vão lá e falem comigo que eu vou fazer de tudo para orientar vocês, tá bom? Um beijo da Tilane.